Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá então. Hoje vamos falar sobre a grande dificuldade que os corredores iniciantes têm em correr na zona 1 e zona 2. Aquela zona 1 e 2 que são as zonas importantíssimas pelos benefícios que nos trazem para nós ganharmos resistência. Nós temos que correr na zona 1 e na zona 2, aquelas zonas baixas em que nós estamos em baixo esforço, e essas zonas são essenciais para nós ganharmos a resistência. No entanto, os corredores iniciantes têm muita dificuldade em correr nessas zonas. Eu vou explicar-vos porquê e vou também explicar-vos como fazer para conseguir correr na zona 1 e na zona 2, mesmo sendo um corredor iniciante. Antes de mais, vamos explicar o que é a zona 1 e a zona 2. A zona 1 e a zona 2 é um tipo de corrida em ritmo bastante leve, em que nós estamos num esforço muito reduzido, estamos a esforçar muito o corpo e, portanto, como é um tipo de corrida em que nós fazemos um pouco esforço, então nós vamos numa percentagem entre os 60% e os 80% da nossa frequência cardíaca máxima. É através destes treinos, que são chamados os treinos leves, treinos a ritmo leve, que nós ganhamos grande resistência, uma capacidade aeróbica também para nós conseguirmos depois fazer aqueles treinos mais longos, chamados também treinos longos ou treinos em que nós vamos correr sem grande esforço, em que nós quase conseguimos conversar com o nosso colega do lado se nós formos correr com outra pessoa. Este tipo de treinos é extremamente importante porque é através desses treinos que nós vamos ganhar a resistência. Tem muitos benefícios em termos fisiológicos, o corpo fica mais forte, o coração fica mais forte, começa a bombear mais sangue, portanto é um tipo de treino que é essencial para qualquer corredor, porque se nós estamos sempre a correr a um ritmo muito elevado, nós vamos ficar muito cansados, vamos ficar muito fatigados, mas as vantagens deste tipo de treinos não é só por causa do cansaço, é por causa dos benefícios fisiológicos que ele provoca. Portanto, nós vamos ter grandes vantagens em fazer este tipo de treinos. No entanto, há um problema, é que os corredores iniciantes, por terem pouca capacidade física ainda, portanto ainda não conseguem correr durante muito tempo, o que vai acontecer é que, ao começarem a correr, muito facilmente a pulsação começa a subir e, portanto, a pulsação passa de 60, 70 pulsações por minuto para 160, 170, 180 pulsações. E, portanto, acabamos por não estar dentro daquele nível de baixo esforço, de ritmo leve, e passamos a estar num tipo de treino que tem um grau de esforço muito grande. E, portanto, acaba por nós termos uma grande dificuldade em conseguir treinar nessas zonas quando somos corredores amadores, porque qualquer tipo de corridinha, qualquer 1 minuto ou 2 minutos ou 3 minutos de corrida é mais do que suficiente para a pulsação disparar para as 160, 170, 180 pulsações por minuto. O que quer dizer que, além daquele esforço que nós estamos a fazer um esforço muito grande, ficamos muito cansados, além disso não vamos ter depois os benefícios daqueles treinos que, como vos disse há pouco, têm muitos benefícios para nós. E esse dilema tem a ver com o facto de basta correrem um pouco para começarem a subir muita pulsação e, portanto, acabam por logo deixar de estar na zona 1 e na zona 2 e passam logo a estar na zona 3, zona 4 e zona 5, que são zonas de treinamento de alta intensidade e, portanto, acabam por não conseguir treinar naquela zona que lhes vai dar a resistência que é tão importante para quem está a iniciar-se. Então, e porquê é que a pulsação sobe tanto quando nós somos corredores iniciantes? Nós temos pouca capacidade física, então o que acontece é que nós, ao começarmos a correr, o coração necessita de bombear sangue para fornecer oxigênio aos músculos que estão a ser utilizados na corrida. E como nós temos uma pouca capacidade física, somos corredores iniciantes,
basicamente o coração necessita de bater muitas vezes e cada vez aumentar o número de batimentos para conseguir fornecer o oxigênio necessário para os músculos poderem funcionar. Conforme nós vamos ganhando capacidade física, o coração não necessita de bombar tanto, porque o coração fica mais forte, consegue bombear muito mais sangue e muito mais oxigênio com um simples batimento, que vai fazer com que não necessite bater tantas vezes, e por isso é que, conforme nós vamos ganhando capacidade física, o coração começa a bater menos vezes, porque cada vez que bate vai fornecer muito mais sangue e bombear muito mais sangue pelo nosso corpo. Só que no início é muito difícil porque o corpo ainda não tem essa capacidade e, portanto, começa a ter necessidade de oxigênio, começa a ter necessidade de conseguir ter energia para correr e, portanto, acaba por estar sempre, cada vez o coração a bater mais forte. E é por isso que a pulsação sobe tanto e é por isso que nós nos sentimos muito cansados e começamos a ficar muito fatigados. E, portanto, nós temos que ter essa noção que nós, ao corrermos, por muito pouco que se corra, acabamos por estar a fazer um esforço muito grande porque a nossa capacidade física é muito, muito frágil ainda, né? Mas é tudo uma questão de treino, é uma questão de tempo para as coisas melhorarem. E esse tempo é essencial para o corpo se habituar ao esforço que nós estamos a provocar com a corrida. Por isso nós não podemos, de um momento para o outro, começar a treinar e querer que passado uma semana ou passado 2 semanas nós já conseguirmos correr 5 km, depois passarmos para 10, depois passarmos para 20, depois passarmos para a maratona, porque isso só vai provocar problemas. Para já o coração ainda não está pronto, ainda não tem essa capacidade, portanto nós ainda não temos capacidade aeróbica para conseguir correr tantas distâncias e distâncias tão longas. Por outro lado, as próprias articulações e os músculos ainda não estão habituados ao impacto que nós estarmos a correr vai provocar sobre as articulações, portanto, nós ao corrermos estamos a bater com o pé no chão e todo esse embate que nós temos no chão depois vai-se refletir no calcanhar, vai-se refletir nos joelhos, vai-se refletir nas ancas, vai-se refletir em todo o corpo. Depois o corpo necessita de se habituar a esse impacto para, tal como o coração necessita de tempo para conseguir bombear mais sangue, o corpo também necessita de se habituar ao impacto que a corrida tem sobre as articulações e, portanto, nós temos a necessidade mesmo de dar tempo ao corpo para conseguir, de certa forma, habituar-se à corrida. E, portanto, nós não podemos passar etapas, porque se nós ao passarmos etapas vamos começar a ter dores musculares, portanto, nós temos que dar tempo para conseguirmos habituar o corpo a correr. Então agora vocês perguntam, então, mas se eu tenho necessidade de correr na zona 1 e na zona 2, e se eu ao correr poucas distâncias já começo a ter a pulsação muito elevada e já começo a ter outras zonas que não a zona 1 e a zona 2, ou seja, estou a ter muito esforço, então como é que eu consigo correr a um ritmo leve? Uma das formas é nós intercalarmos corrida com caminhada. Quase todos os corredores têm que começar por aí, principalmente aqueles que são corredores iniciantes, que não praticaram outro tipo de esportes e, portanto, não conseguem aguentar muito tempo, então nós não podemos estar constantemente a tentar treinar. O que vai acontecer se nós tentarmos correr sempre? Imaginemos que vamos fazer um treino e queremos correr 20 minutos. De início, corremos relativamente rápido, passado 1 minuto ou 2 já estamos a baixar o ritmo, depois baixamos outro ritmo e chegamos ao fim desses 20 minutos completamente estafados, né, muito cansados, e além disso um ritmo muito baixo. Então, se nós intercalarmos corrida com caminhada, nós vamos correr durante, por exemplo, 1 minuto e depois vamos caminhar 2 minutos, depois corremos mais 1 minuto, depois caminhamos mais 2 minutos e fazemos isto durante 20 minutos, 30, 40, o tempo que nós conseguirmos aguentar. Com o tempo, nós vamos aumentando aquele 1 minuto de
corrida para 2, depois para 3, depois aqueles 2 minutos de caminhada vamos reduzindo 2 minutos para 1 minuto e meio, depois para 1 minuto, e chegamos a uma determinada altura em que nós já conseguimos correr tudo sempre de forma contínua e não necessitamos de caminhar tanto. Mas isso leva tempo para o corpo se habituar, leva tempo para o coração se habituar, leva tempo para as articulações se habituarem. Portanto, é muito importante nós fazermos este intercalar de corrida com caminhada, porque só assim nós vamos conseguir correr nessas zonas 1 e zona 2, porque se nós corrermos 1 minuto, a pulsação sobe um bocadinho, mas não sobe muito. Depois temos 2 minutos de caminhada, a pulsação volta a baixar. Quando nós vamos conseguir correr mais 1 minuto, então a pulsação volta a subir mais um bocadinho. Depois volta a baixar na caminhada. E, portanto, nós estamos ali sempre com a pulsação controlada e, além disso, vamos nos habituar a correr. Outra vantagem que é o facto de nós só corrermos por períodos muito curtos de início, né? Depois vamos aumentando, a velocidade a que nós corremos até conseguimos correr a uma velocidade mais razoável, que até é muito bom para nós, em termos psicológicos, nos sentirmos bem por estarmos a correr rápido. Se nós estivermos a correr de forma contínua e não temos capacidade para isso, o ritmo vai baixando, baixando, baixando e no fim é quase só andar. Portanto, e ficamos super frustrados porque, além de ficarmos muito mais cansados do que estarmos a intercalar corrida com caminhada, além disso, ainda corremos muito mais lentos se nós formos sempre a correr de uma forma contínua. Outra estratégia é nós escolhermos percursos que sejam mais planos, que não tenham tanta dificuldade. Se nós estamos a correr numa subida, nós temos que carregar o corpo durante essa subida e, portanto, fica uma corrida muito mais difícil. Portanto, se nós escolhermos um percurso plano, se escolhermos uma altura do dia em que não esteja tanto calor ou que não esteja vento, ou, portanto, se nós tentarmos ao máximo dificultar ou diminuir a dificuldade do treino, mais facilmente nós vamos conseguir correr com pulsações mais baixas e com muito menor esforço. A terceira estratégia é nós não exagerarmos na velocidade. Se nós vamos exagerar na velocidade, mesmo intercalando a corrida com caminhada, nós vamos estar sempre com pulsações muito elevadas, que faz com que nós não estejamos a treinar na zona certa. Portanto, treino em ritmo leve, o objetivo é nós ganharmos resistência, não é ganharmos velocidade. Quando nós conseguirmos correr já a uma distância mais longa, então começamos a focar-nos na velocidade. No entanto, nesta fase inicial, o nosso objetivo é conseguir correr e sofrer o menos possível, porque nós vamos sofrer imenso se nós quisermos correr de uma forma contínua. Portanto, intercalamos corrida com caminhada, vamos num percurso plano, vamos tentar correr de uma forma mais simples possível, sem grandes stresses, de correr a um determinado ritmo. E, portanto, em termos de resumo, é muito importante correr em ritmo leve quando nós estamos a iniciarmos na corrida. Não só porque correr em ritmo rápido vai fazer com que nós não tenhamos capacidade de correr durante tanto tempo e vamos sofrer muito, vamos ficar muito cansados. E além disso, em termos fisiológicos, existem muitas vantagens em correr em ritmo leve, que se nós queremos ter resistência, nós teremos que correr em ritmo leve, porque senão não vamos conseguir tê-la. E portanto, temos que dar tempo. Estas coisas não são de um momento para o outro, temos que ser consistentes, mais vale que nós corrermos 3 vezes por semana do que corrermos todos os dias, porque depois corrermos todos os dias vamos estar muito cansados, vamos estar cada vez com uma fadiga cada vez mais acumulada e, portanto, nós devemos correr de uma forma sem stress, sem problemas, dar tempo ao corpo para ganhar resistência, para ganhar força e, de certeza, se seguirem estas estratégias, vocês vão conseguir correr nestas zonas, zona 1, zona 2, as zonas de ritmo leve, cada vez a uma velocidade mais elevada, e é isso que é o grande objetivo da corrida. O objetivo não é correr rápido com grande esforço, é correr rápido com pouco esforço, e é isso que vocês conseguem se correrem nestas velocidades. Bem, espero que tenham gostado do vídeo,
espero que tenham ficado sensibilizados para a importância de correr em ritmo leve. E portanto agora o que vos peço é subscrevam o canal, ativem as notificações, até para serem alertados quando surgirem novos vídeos sobre outros temas tão importantes como este. Vá, até à próxima e bons treinos.